Boa tarde, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância, vamos continuar com as funções inorgânicas e hoje nós vamos estudar a função base. Bases são substâncias que em solução aquosa liberam como ânion somente o íon OH-, chamado de hidróxido. Tem sabor distingente, isto é, prende a língua, que é o sabor da banana verde. Então, as bases, elas liberam o íon OH-, que nós vamos chamar de hidróxido. E o sabor característico das bases é o sabor numa fruta verde, no caso aqui é a banana verde, tranquilos? Quando uma pessoa é picada por uma abelha, esta injeta uma substância básica, que para ser neutralizada deve reagir com um ácido, certo? Então, para neutralizar a ação de uma substância básica, nós utilizamos uma substância ácida. Por quê? A reação de uma substância básica com uma substância ácida é uma reação de neutralização, ou seja, elas se neutralizam. E geralmente eles formam sal e água. Lembre-se que um ácido ao reagir com uma base origina sal e água, e a reação é chamada de neutralização. Vamos ver as características das bases. Quando estão em solução aquosa, as bases se ionizam, isto é, dão origem ao ânion OH-, que nós vamos chamar de hidróxido. Em solução aquosa, as bases são ótimos condutores de corrente elétrica. E as bases possuem sabor distingente, como é o caso da banana, quando está verde. Tranquilos? A maioria das bases são insolúveis em água, ou seja, não se dissolvem facilmente em água. São escorregadias, reagem com o ácido formando sal e água como produto. Nós acabamos de ver, a reação são chamadas de neutralização. E alteram para uma cor específica os indicadores que nós chamamos de ácido base, como o papel e tornassol vermelho que fica azul. Tranquilos? Então, continuando as características das bases, nós temos aqui uma coluna com os indicadores, a outra com a cor ácida e a outra com a cor básica, certo? Então, o indicador fenolftaleína, quando ele está no meio ácido, ele fica incolor. Quando o fenolftaleína está no meio básico, ele fica vermelho. O papel de tornassol, quando ele está na presença de um ácido, ele fica rosa. Quando ele está na presença de uma base, ele fica azul. O alaranjado de metila, quando ele está na presença de um ácido, ele fica vermelho. E quando ele está na presença de uma base, ele fica amarelo. Então, os indicadores ácido e básico, eles mudam as cores de algumas substâncias na sua presença. Beleza? Classificação das bases. A primeira classificação que nós vamos fazer é quanto ao número de hidroxilas, ou seja, quanto à quantidade de OH na substância. Então, monobases possuem apenas uma hidroxila. Então, aqui, ó, apenas uma hidroxila. Então, são chamadas de monobases. Dibases possuem duas hidroxilas. Então, nós observamos que a hidroxila está dentro do parênteses e fora do parênteses tem o número 2, indicando a sua quantidade. Então, nós temos duas hidroxilas. Tribase possui 3 hidroxilas. Então, aqui nós temos a hidroxila dentro do parênteses e fora do parênteses tem 3, indicando a sua quantidade. E tetrabase possui 4 hidroxilas. Então, nós temos que a hidroxila dentro do parênteses e fora do parênteses 4. Então, de acordo com a quantidade de hidroxilas, nós podemos classificar as bases em monobase, apenas uma hidroxila, dibase, 2 hidroxilas, tribase, 3 hidroxilas e tetrabase, 4 hidroxilas. Tranquilos? Classificação das bases. Quanto ao grau de dissociação iônica, elas podem ser fortes ou fracas, certo? Então, quem são as bases fortes? Possui grau de dissociação praticamente 100%. Exemplos. As bases dos metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? São os elementos da família 1A, lá na tabela periódica. Então, as bases formadas pelos metais alcalinos, pelos elementos da família 1A, são as bases fortes. Aqui nós temos o sódio e aqui nós temos o potássio. Base de metais alcalinos terrosos. Quem são os metais alcalinos terrosos? São os elementos do grupo da família 2A na tabela periódica. Então, aqui nós temos que são bases fortes. Com a exceção de quem? Do berílio e do magnésio, certo? São as únicas exceções. Fracos. Possui grau de dissociação inferior a 5%. Como exemplo, nós temos o hidróxido de amônia e o hidróxido de zinco, certo? Então, quanto ao grau de dissociação iônica, as bases elas podem ser fortes ou elas podem ser fracas. Tranquilos?
Quanto à solubilidade em água, podem ser solúveis, pouco solúveis ou praticamente insolúveis. Quem são as bases solúveis? São as bases dos metais alcalinos e amônia, ou seja, são as bases dos elementos da família 1A. Então, essas bases são solúveis, elas se dissolvem em água. Então, aqui nós temos o sódio, potássio e temos o amônio aqui que ele citou. Pouco solúveis, base de metais alcalinos terrosos, ou seja, são as bases formadas pelos elementos da família 2A. Então, eu tenho o cálcio e o bário aqui representando. Praticamente insolúveis, as demais bases, certo? Então, quem são as bases solúveis? Bases dos metais alcalinos. Pouco solúveis, metais alcalinos terrosos. As outras bases, elas são insolúveis, tranquilos? Nomenclatura das bases. Primeiramente, nós vamos fazer das bases com carga fixa, aquelas bases que não variam de carga. Como é que nós montamos o nome? Nós escrevemos a palavra hidróxido, devido à presença da hidroxila, do OH, hidróxido de, aí o nome do cátion. O nome do cátion nós vamos consultar na tabela de cátions, certo? Então aqui eu tenho KOH. O OH eu já sei que é hidróxido, então fica hidróxido de. Aí eu vou consultar o elemento K na tabela. O K é o potássio. Observe bem, a carga do K na tabela é mais 1, certo? Isso significa que ele só recebe uma hidroxila. Então, a carga, ela indica a quantidade de hidroxilas que cada elemento recebe. Que o magnésio, a carga mais 2, vai ter 2 hidroxilas. O alumínio, mais 3, vai ter 3 hidroxilas. O chumbo, mais 4, ele vai receber 4 hidroxilas. Então, de acordo com a carga, nós colocamos a quantidade de hidroxila, de OH. Então, voltando lá, ó. Hidróxido de, aí nós consultamos na tabela que o K é o potássio, então ficou hidróxido de potássio. O Li, vamos consultar o Li na tabela. O Li na tabela é o lítio, então o nome fica hidróxido de lítio. Ca, observe aqui, ó, Ca, aí entre parênteses, OH, fora do parênteses tem 2. Isso significa que a carga do Ca lá na tabela é mais 2, porque são 2 hidroxilas. Então, Ca mais 2, o nome é cálcio. Então, fica hidróxido de cálcio. Assim como o alumínio, tem 3, então a carga dele é mais 3 na tabela. Então vamos lá, ó. O Al mais 3 é o alumínio. Então vai ficar hidróxido de alumínio, tranquilo? Então aqui são para as bases de carga fixa. Nós colocamos hidróxido de, aí o nome do cátion que nós consultamos aqui na tabela de cátion. Tranquilos? Vamos às bases com as cargas variáveis. Como é que nós montamos o nome? Então, novamente, ó, fica hidróxido de. Aí vem o nome do cátion, mais o NOx em algarismo romano, certo? Então, o NOx é a carga. Se a carga for 2, nós vamos colocar o 2 em algarismo romano. Se a carga for 3, nós vamos colocar 3 em algarismo romano. E assim sucessivamente. Aqui nesse exemplo, nós temos 2 exemplos formados por mesmos elementos químicos, ó, ferro, oxigênio e hidrogênio. São os mesmos elementos. O que muda entre eles é a quantidade de hidroxilas. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, a quantidade de hidroxilas está ligada à carga do elemento. Então, a carga aqui do ferro vai ser mais 2 e desse ferro vai ser mais 3. Vamos consultar na tabela. Então, o ferro mais 2 recebe o nome de ferro 2. Olha só, a carga mais 2 ela é escrita em algarismo romano, 2. Ou ferroso. O ferro 3 mais 3 é escrito ferro 3, o 3 é um algarismo romano, ou férrico. Observem bem, ó. De acordo com a carga, nós podemos ter a terminação oso ou ico. Se a carga for menor, nós usamos a terminação oso. Para maior carga, ico, certo? Então, nós podemos escrever em algarismo romano ou de acordo com a terminação ico ou oso. Então, nós temos hidróxido de ferro 2, ou o 2 em algarismo romano, ou hidróxido ferroso. E aqui nós temos hidróxido de ferro 3, o 3 escrito em algarismo romano, ou hidróxido férrico. Beleza? Então, a terminação oso para menor carga e a terminação ico para maior carga. Nós temos um exemplo aqui, ó. Escreva o nome das bases abaixo. Então, o que nós fazemos? Novamente, nós vamos lá na tabela de cátion e ânions, certo? E consultamos, certo? O nome dos elementos que estão acompanhando o OH, a hidroxila. Lá na tabela, vamos procurar o Na e o Ag, certo? Então, o Na na tabela é o sódio.
O Ag na tabela é a prata. Então, o nome vai ficar hidróxido de sódio e hidróxido de prata. Vamos ver? Hidróxido de sódio e hidróxido de prata. Tranquilos? Nós temos aqui na letra C e na letra D. Ó. Na letra C, o Be e na letra D, o Zn. Então, vamos consultar na tabela de Cátio o Be e o Zn. O Be mais 2 é o berílio. O Zn mais 2 é o zinco. Então, o nome deles vai ficar hidróxido de berílio e hidróxido de zinco. Tranquilos? Aqui na letra E e na letra F, eu tenho os mesmos elementos, ó, só que muda a carga, que é 2 e aqui é 3. Então, nós vamos consultar o Ni2 com a carga 2 e o Ni com a carga 3, lá na tabela de cátions. O Ni com a carga 2 é o níquel 2, o 2 escrito em algarismo romano, ou niqueloso, porque é a menor carga, terminação oso. O Ni mais 3 é o níquel 3, o 3 é um algarismo romano, ou niquélico. Então, a terminação ico para maior carga. Então, vamos ver como é que ficou o nome. Então, ficou hidróxido de níquel 2, ou hidróxido niqueloso. E aqui ficou hidróxido de níquel 3, ou hidróxido niquélico. Tranquilos? Próximo. Escreva a forma molecular das bases abaixo. Ou seja, agora eu tenho um nome e vou montar a estrutura. O primeiro nome que eu tenho é hidróxido de césio. A palavra hidróxido está me dizendo que eu já tenho uma hidroxila lá no final. O césio, eu vou consultar na tabela. A carga do césio vai me dizer a quantidade de hidroxilas que nós vamos receber. Então, vamos procurar o césio. Então, está aqui o césio, ó, CS mais 1, césio. Se a carga dele é mais 1, então ele só vai ter uma hidroxila. Então, vamos ver como é que fica a fórmula dele. Ó. Hidróxido de césio, CSOH. Fica apenas uma hidroxila. Tranquilos? Na letra B, nós temos hidróxido de amônio. Então, vou procurar o amônio lá na tabela. O amônio na tabela é o NH4 mais 1. Então, a carga dele é mais 1. Então, também vai receber apenas uma hidroxila. Ó. Hidróxido de amônio vai ficar o NH4OH. Apenas uma hidroxila. Na letra C, nós temos hidróxido de magnésio. Então, eu vou procurar o magnésio na tabela. O magnésio na tabela é o Mg mais 2. Então, nós vamos ter duas hidroxilas. Então, Mg mais 2. Então, MgOH2, duas hidroxilas. Na letra C, D e E, nós temos o mesmo elemento, hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Então, nós vamos lá procurar na tabela. Hidróxido de chumbo 2, está aqui, ó, carga mais 2. E o hidróxido de chumbo 4, a carga mais 4. Então, aqui vai ser duas hidroxilas e aqui vai ser 4 hidroxilas. Então, está aqui, ó, PbOH2 e PbOH4. Tranquilos? Outro exemplo. Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico, que é o H2CO2. Observe bem, está liberando um ácido fórmico, H2CO2, que em contato com a pele produz uma irritação. Então, esse ácido que é liberado pelas folhas, quando em contato com a pele, ele produz uma irritação. Dos produtos do uso doméstico abaixo, são esses itens aqui, o que você utilizaria para essa irritação diminuir? Então, observe bem, ó, a folha está liberando um ácido fórmico, que provoca uma irritação. Então, o que eu falei para você lá no início? A reação de neutralização é uma reação de uma base com um ácido. Quando a abelha liberou uma substância básica, para neutralizar, nós utilizamos um ácido. Agora aqui é o contrário. Está liberando uma substância ácida, para neutralizar, nós vamos utilizar uma substância básica. Então, nós temos o vinagre, óleo, sal de cozinha, colhada e o leite de magnésio. Dos 5 itens aqui, a substância que é básica é o leite de magnésio. Então, nós iríamos utilizar o leite de magnésio para neutralizar a ação deste ácido aqui, ó, certo? Então, toda vez que for injetado um ácido, nós utilizamos uma base para neutralizar. E quando for usado uma base, nós utilizamos um ácido para neutralizar, porque a reação deles é de neutralização. Tranquilos? Segunda, o sabor adstringente
é que percebemos quando comemos uma banana verde, não madura, que é o sabor característico de uma base. Que substância a seguir teria o sabor distingente? Então, observem bem, ó. O sabor distingente é o sabor característico de uma base. Então, nós vamos procurar aqui nos itens aqui quem é a base. Então, a única base que tem aqui é na letra C, que é o hidróxido de alumínio. Então, é uma base. Então, a alternativa correta seria a letra C.